Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar para vocês de um assunto muito legal, muito interessante, que é o que? Magazine Luiza e Via Varejo. Qual que eu devo escolher para colocar na minha carteira de ações, na minha carteira de investimentos, tá? Só para comentar, esse vídeo ele vem muito em cima de um relatório que a Levante publicou ontem, tá? Que está excelente, excelente mesmo. Então eu resolvi trazer para vocês um pouco do que está nesse relatório, tá? Para ajudar vocês nessa tomada de decisão, porque eu tenho certeza que muitos de vocês ficam nessa dificuldade quando vão investir, principalmente no varejo, e tem que escolher entre uma das duas empresas. Para a gente começar, vamos contextualizar então um pouquinho cada uma delas, tá? A Magazine Luiza, desde a sua abertura de capital em 2011, ela só teve 2 anos com prejuízo, tá bom? Que foi em 2011 que abriu o capital e depois em 2015, tá? Olhando para 2015, mais precisamente entre 2014 e 2015, que é quando começou o turnaround da empresa, tá? Que é quando o Frederico Trajano, o Fred, ele assume a companhia como seu CEO e ele decide criar dentro da própria companhia, ou seja, dentro da própria Magazine Luiza, um laboratório de inovação e tecnologias disruptivas. A ação da empresa já viu uma valorização de mais de 21.000% nos últimos 48 meses, tá? É um negócio absurdo. E até que faz sentido, porque lembra que eu comentei do laboratório de tecnologia? Então, em uma época onde era tudo muito separado, o físico, as lojas físicas do digital, do e-commerce, a Magalu, ela vai completamente na contramão disso, tá? Ela já pensa em uma integração desses dois meios de vendas, tá? Em um omnichannel para trazer mais transparência, segurança e confiabilidade para o seu cliente, agilidade e praticidade também. Então ela vai totalmente na contramão do que o mercado estava pensando em meados do final de 2014, começo de 2015, tá? E aí começa aquele grande case de sucesso que foi e ainda é, na minha opinião, a Magazine Luiza, tá bom? Para a gente lembrar de Via Varejo, então, o investidor mais antigo ele lembra, ninguém nem falava de Via Varejo, até que no ano passado a empresa voltou novamente para os holofotes, né? Ela que viu a então pequenininha Magazine Luiza lá do setor de varejo crescer dessa forma inesperada e hoje virar a referência no segmento, né? Virar uma empresa totalmente consolidada e a maior do seu segmento, ela volta a aparecer nos seus holofotes, nos nossos holofotes em 2019, quando o Grupo Pão de Açúcar decide se desfazer das suas ações que tinha da Via Varejo num leilão ocorrido na B3. E o Michael Klein, tá, que é o fundador das Casas Bahia, ele retoma o controle da Via Varejo. E aí ele começa o turnaround. O que ele fez? Ele vai, demite mais de 15 executivos da companhia, tá? Ou seja, ele vai lá e demite 15 executivos da companhia e traz grandes nomes de renome já no mercado de varejo, inclusive o atual CEO, Roberto Fulkerberger, tá? Então, pessoal, mesmo com os últimos 3 resultados que a Via Varejo apresentou ainda serem de prejuízo, nos últimos 6 meses, as ações da companhia já aumentaram, já lucraram, já cresceram mais de 180%. Tá? Isso mostra um apetite maior dos investidores, um apetite maior do mercado em acreditar nesse turnaround que é a Via Varejo, tá bom? Para a gente continuar aqui um pouquinho, então, a nossa contextualização, a gente tem que entender que as duas empresas elas estão, então, em momentos totalmente diferentes, tá? A Magazine Luiza ela já está no final da sua transformação digital, tá? Ela já está no final de toda uma incorporação entre o físico e o digital, já é uma empresa consolidada, já sabe qual que é o caminho a ser trilhado, enquanto a Via Varejo, pessoal, começou a engatinhar novamente. Tá? Enquanto a Magazine Luiza já está estabilizada, está arrumando novas formas de gerar lucro, atender perfeitamente o seu cliente, trazer mais rentabilidade para os seus produtos, a Via Varejo não. Tá? A Via Varejo, o que ela quer agora? Arrumar a casa, voltar a vender bem, tá bom? E conseguir aumentar os seus lucros, parar de dar prejuízo. Tá? O primeiro ponto é parar de dar prejuízo, ou seja, uma já é um case de sucesso, a outra ainda é um case de total turnaround que precisa ser estudado. Tá bom? E aí eu vou começar a mostrar para vocês. Então, preço importa? Preço não importa? Qual das duas eu invisto? Se a gente olhar um dos principais indicadores para esse mercado, tá? Que é o EV, o Enterprise Value, sobre o EBITDA, que são os Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, tá? Que no português é o lucro antes dos impostos, das taxas
da depreciação e da amortização, tá? Fazendo essa continha do EV sobre o EBITDA, a Magazine Luiza está sendo negociada a 70 vezes o seu lucro, enquanto a Via Varejo está sendo negociada a apenas 15 vezes o seu lucro. Ou seja, Via Varejo, nesse ponto, nesse indicador, está mais barato do que a Magazine Luiza. Concordam? Mas não é aí que para a nossa análise, tá? Aí vocês já devem estar se perguntando, tá, então fala logo, qual que eu vou investir? Qual das duas eu devo investir? A resposta, pessoal, é clássica, tá? Vocês vão me desculpar, no final eu mostro para vocês, falo qual que é a opinião da Levante, qual que é a recomendação da Levante, mas é clássica, a resposta disso é clássica. Por quê? Se você tem um perfil de investidor mais conservador, olha para a Magazine Luiza. Uma empresa já consolidada no mercado, já se mostrou ser um case de sucesso, é líder no seu segmento, está cada vez adquirindo mais coisas, adquiriu estante virtual, está aumentando seus lucros, cada vez divulga resultados mais e mais interessantes, tá? Por isso, ela já tem uma volatilidade menor no curto prazo, tá bom? Não vai oscilar tanto positivamente nem negativamente no curto prazo, mas, ao meu ver, continua sendo uma ótima empresa para o longo prazo. Porque a Magazine Luiza ela deixa de ser uma grande do varejo e passa a ser uma grande empresa de tecnologia. Tá? Ela passa a ser uma grande empresa de tecnologia nesse seu segmento, uma referência a ser seguida pelas outras empresas do mesmo setor. Agora, se você tem um perfil mais arrojado e acredita no turnaround da Via Varejo, então a Via Varejo talvez seja mais indicada para você. Por quê? Como ele ainda está sendo negociado a um múltiplo baixo de EV sobre o seu EBITDA, tá? Isso que a empresa ainda nem começou a dar lucro. Caso ela venha a dar lucro nos próximos resultados, que é o que se espera dela, tá? O próximo resultado dela do quarto trimestre de 2019 só vai ser divulgado dia 25 de março desse ano, mas a gente já sabe que a Via Varejo foi excelente no Black Friday, ela teve um aumento gigantesco do seu número de vendas online na Black Friday, então esse fator também não só pode, como deve influenciar diretamente, tá, nos resultados do quarto trimestre que vão sair dia 25 de março, tá? Então, se você acredita que a empresa vai dar lucro, que ela tem tudo certo para conseguir fazer o seu turnaround mesmo, agora está com um corpo muito mais qualificado, os prejuízos vêm diminuindo, você deve escolher Via Varejo. Se você aguentar grandes oscilações no curto prazo, grandes oscilações mesmo, tá, pessoal? E até no médio prazo, tá bom? Mas, Bruno, então se eu escolher a Magazine Luiza, eu não posso investir em Via Varejo. Se eu escolher Via Varejo, eu não posso investir em Magazine Luiza? Não, errado. Você também pode investir nas duas empresas, tá? Mesmo elas sendo do mesmo setor, do setor de varejo, dessa parte do e-commerce e tudo mais, você pode pôr as duas para compor a sua carteira, porque, conforme nós já falamos, são estratégias totalmente diferentes, são momentos diferentes, tá? Isso até ajuda a dar uma boa diversificação para sua carteira. Se você pegar o gráfico e comparar, elas não têm uma correlação igual, ou seja, não é sempre que a Magazine Luiza sobe que a Via Varejo sobe, e não é o mesmo tanto que a Magazine sobe que a Via Varejo sobe, e assim para a descida também. Então, vale sim, tá, comprar as duas para compor a sua carteira, claro, se você já não tiver posicionado muito fortemente nesse setor do varejo, pois você precisa ter uma diversificação. Se você ainda não estiver fortemente posicionado, vale sim e vale muito você comprar as duas, tá? Pra gente encerrar, conforme eu comentei para vocês, e eu vou falar, o posicionamento da Levante é, se tiver que comprar uma, compre Via Varejo, tá? Eles acreditam no turnaround da empresa, tá? Eles acreditam que o Michael Klein, o Roberto Fulkerberger e todo o corpo da Via Varejo que foi trocado vão conseguir dar essa volta por cima, e mesmo as ações terem crescido tanto nos últimos 6 meses, principalmente nos últimos 3 meses, que a empresa ainda tem muito para crescer, e quem entra agora ainda está entrando num momento muito propício, muito bom para entrar em Via Varejo. Beleza, pessoal? Esse foi um pouquinho explicando para vocês esse relatório maravilhoso que a Levante fez, tentando contextualizar para vocês entenderem um pouquinho mais sobre Magalu e Via Varejo, tá? Então, se você gostou, dá o seu curtir aí, comenta, compartilha, mostra para os amigos, segue os outros nossos canais ali embaixo na descrição, tem muita coisa bacana também no Instagram. Por hoje é só, a gente fica por aqui, até a próxima quinta com mais conteúdo, mais informação gratuita para vocês. Um beijo, um abraço, tchau, tchau.